Há um novo George Floyd na cidade, mas desta vez seu nome é Henry e ele é branco, não negro, e ele tinha 18 anos quando foi esfaqueado até a morte. Mas foi a brutalidade policial que realmente fez com que esse jovem inocente fosse assassinado, porque eles tinham medo de parecer racistas. Essa história é inacreditável e talvez você não conheça Henry Nowak, mas precisa saber, pois sua injustiça é de todos nós. Vamos analisar tudo. Bem-vinda ao Pushback. Sou Meira K, sua apresentadora. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com uma amiga, pois estamos reagindo. Essa é uma história que todos precisam conhecer. Então, primeiro, os detalhes do que realmente aconteceu. Vale notar que, ao buscar por Henry Nowak, uma das primeiras perguntas é: por que poucas pessoas falam sobre ele? O comentário mais comum é que o Reino Unido tem regras rigorosas sobre o que pode ser divulgado durante um julgamento em andamento. Mas, em geral, o Reino Unido tem regras muito rígidas sobre o que é dito nas redes sociais, especialmente coisas que possam soar alinhadas com o racismo. Então vamos aos detalhes do que realmente aconteceu aqui. Homem acusado de assassinato com lâmina SICK nega homicídio culposo. Então, Henry estava basicamente caminhando certa noite. Ele estava saindo de uma dessas noites e foi esfaqueado por um homem SICK chamado Vikram Digwa, que agora está sendo julgado pelo assassinato desse estudante polonês. Ele morreu por perda de sangue após supostamente ter sido esfaqueado por esse homem SICK. Foi admitido que Nowak, já debilitado pelos ferimentos de faca, tentava pedir ajuda quando a polícia chegou. A evidência mostra que, ao chegarem, os policiais ouviram ambos. Foram informados de que Nowak havia iniciado uma briga bêbado e insultado Digwa com ofensas raciais, algemando-o imediatamente. Depois, notaram seu estado. Quando ele desmaiou, tiraram as algemas e prestaram os primeiros socorros. Mas era tarde. Ele morreu nas mãos deles. O que aconteceu? Assim, esse jovem estava andando. Havia um homem SICK que o viu. Para quem não sabe, a religião SICK é, na verdade, uma das religiões mais incríveis e pacíficas que eu já conheci. Como foram perseguidos por anos, eles carregam pequenas facas como símbolo religioso. Por muito tempo, muitos questionaram como isso é permitido. Sim, é um símbolo religioso de poder se levantar e se defender, mas também é uma pequena espada. E as pessoas não deveriam poder simplesmente andar na rua com uma espada. De qualquer forma, esse homem decidiu usar sua pequena espada e esfaqueou Henry Nowak. Mas aqui está o que aconteceu em seguida. A polícia chegou. Henry estava no chão, gravemente ferido. O cara SICK, que realmente tentou matá-lo, começou a acusá-lo de racismo, blá blá blá. E enquanto a polícia tentava entender o que estava acontecendo, Henry foi algemado. E então, basicamente, morreu, porque eles imediatamente presumiram que isso devia ser um ataque racista do Henry contra o cara SICK, e não o contrário. Apesar de vermos cada vez mais e mais evidências ultimamente, mais evidências. O tempo todo, ataques contra pessoas brancas sendo totalmente normais hoje em dia. Certo. Então vamos falar sobre isso. Veja, porque há outro fator interessante em toda essa história, que é o fato de que a polícia no Reino Unido precisa usar uma câmera corporal. Mas as imagens da câmera corporal desse evento não estão sendo divulgadas ao público. E as pessoas em todo lugar estão dizendo: só nos mostre as imagens, apenas mostre o que aconteceu. Se nada de errado aconteceu, então vocês deveriam poder mostrar as imagens. E mesmo assim, a polícia está se recusando. Antes de seguir com a história, ouviremos uma breve mensagem dos patrocinadores. Você provavelmente viu as manchetes sobre o surto de antavírus no navio de cruzeiro. Isso serve como um lembrete de que a pandemia nos ensinou algo importante. Quando surge um novo vírus, o sistema de saúde logo se sobrecarrega, então o ideal é não depender dele. E é por isso que eu recomendo ter o kit de emergência para contágio da empresa de bem-estar já em casa, antes de você precisar dele. Peça online agora, pois acompanha medicamentos prescritos por médico e até nebulizador para sintomas respiratórios, que torço para que nunca precise usar. Assim, quando ocorrer outro surto, você já terá medicamentos e equipamentos respiratórios prontos para uso imediato. Acesse WC Health Mentira e use o código MEIRA para economizar até $33, além de receber frete grátis.
Kit só para residentes dos Estados Unidos, vamos cuidar da saúde. Vamos retomar a história, pois realmente é de partir o coração. Como já falamos, Henry Nowak foi esfaqueado 5 vezes e morreu aos 18 anos. A polícia algemou a vítima e questionou o motivo do suspeito, alegar abuso racial e negar a faca. As imagens da câmera corporal incriminam. Justiça para Henry. E ainda assim, por algum motivo, eles não mostram essas imagens. Ok, vamos ver as últimas imagens dele. Esse é ele voltando. Por que isso importa? Porque ele claramente não está intoxicado, agitado ou bravo. Na verdade, parece tranquilo e normal. Ele parece bem, como se importasse com a aparência. Ele não parece. Nem um pouco, como se algo estivesse seriamente errado com ele. Vamos ler os títulos. Estudante de Essex, flagrado por câmera de segurança. Henry Nowak, de Chafford Hundred, estava voltando de uma noitada em Southampton, em algum lugar da Inglaterra. Ele, polonês, foi esfaqueado com uma faca de 21 centímetros. O tribunal soube que havia um vídeo do ataque no celular de Henry. A promotora disse que Vikram Digwa, de 23 anos, está sendo julgado acusado de assassinato. A mãe dele, Kiran Kaur, é acusada de ajudar um infrator. Gwan Kaur negou as acusações. O julgamento segue. Então, Henry, na verdade, se filmou durante todo esse evento, o que é interessante porque sabemos que existe uma gravação. Então, por que eles não estão mostrando isso para a gente? O triste é que parecem tão normais. Ele aparenta ser só um cara comum. Um jovem normal que morreu não só por causa do ataque com faca, mas porque a polícia decidiu ouvir o cara que parecia um Sikh. E não ouviram de verdade o que o Henry estava dizendo, o jovem de 18 anos que tinha sido esfaqueado, que implorava e dizia para eles: gente, eu preciso de ajuda. E eles não ajudaram e ele morreu. E isso não é bom. Um problema, como você provavelmente já percebeu sozinha. Uma estudante em uma saída à noite é esfaqueada várias vezes com uma faca de 21 centímetros de comprimento. Por que estou mostrando esse trecho do governo para você? Bem, porque é uma parte importante de tudo o que está acontecendo. Porque vamos ver como Keir Starmer reagiu a toda essa história. Ele está deitado em uma poça do próprio sangue, literalmente se afogando nele. A polícia chega ao local. Em vez de fazer tudo o que pode para save his life, they handcuff and arrest the lad, because there's an accusation of racial abuse. O que já é nojento por si só, porque mesmo que tivesse sido um ataque racista, mesmo que Henry estivesse completamente errado nessa história. Se um homem está sangrando no chão, você não o algema, você presta socorro médico. Simples, fácil, o básico do bom senso, ou pelo menos deveria ser. Isso é um escândalo. A secretária do Interior vai vir à Câmara e dizer o que está fazendo para investigar a forma como a polícia conduziu esse caso. E podemos ter um debate sobre o policiamento com 2 pesos e 2 medidas que está fazendo tanto para minar o respeito pela polícia e pelo Estado de Direito neste país? Se já ouviram falar em atendimento de 2 categorias, é sobre Keir Starmer. Ele adota 2 padrões, tratando todos de um jeito e pessoas brancas de outro. E as pessoas brancas sempre são tratadas pior por causa do sistema de 2 categorias. E, sinceramente, isso é revoltante. Elon Musk compartilhou isso novamente. Não divulgar imagens de câmeras corporais é admitir culpa. A polícia britânica não libera as imagens de Henry Noakes. Isso te diz algo muito, muito simples. Ok. Isso mostra que a polícia fez algo errado. Mas a polícia continua fazendo coisas erradas porque o governo é psicótico e não está agindo da maneira certa. Eu ainda não consigo entender isso. Keir Starmer se ajoelhou por George Floyd. Ok, esta é uma foto dele. Ele falou no parlamento sobre Adolescência, uma série fictícia da Netflix. Para quem ainda não assistiu Adolescência, essa provavelmente é uma das melhores séries de TV já produzidas em todos os tempos.
Mas quando Henry Nowak, e é especificamente sobre um assassinato, quando Henry Nowak, um jovem branco, é esfaqueado até a morte por um homem sikh e algemado pela polícia enquanto estava morrendo, Keir Starmer não diz absolutamente nada. Esse homem é moralmente repugnante. Eu o desprezo completamente. De novo, eles nunca vão dizer nada se não estiver alinhado com as agendas deles. E as agendas deles consistem em promover a ideia de que o multiculturalismo é o melhor. Agora, acontece que eu não acho que esse homem seja, de forma alguma, uma representação do povo sikh que eu conheço e amo muito. E que fique registrado, essa foi a carta dos Sikhs, tá bom? Vamos abordar isso, pois a diferença em relação aos islamistas é grande. Comunidade Sikh comenta a cobertura da mídia sobre o julgamento da morte de Henry Nowak. Em nome das organizações e comunidades Sikh de todo o país, expressamos nossas mais profundas condolências pela trágica perda de vida, e nossos pensamentos e orações permanecem com a família Nowak e entes queridos neste momento profundamente difícil. O incidente relatado não condiz com a fé Sikh, sua comunidade ou seus princípios. Os ensinamentos Sikh se baseiam em compaixão, justiça, humildade, responsabilidade e serviço à humanidade. A comunidade Sikh é pacífica, integrada e muito valorizada na sociedade britânica. Pedimos respeitosamente que todos sigam o processo judicial para que prossiga de forma justa e sem preconceitos, e que evitem tirar conclusões ou julgamentos generalizados sobre a fé Sikh ou as práticas religiosas Sikh com base em um caso individual. Vamos permanecer unidas, fiéis aos nossos valores essenciais e continuar rejeitando qualquer forma de negatividade divisora, seja intencional ou não. Juntas, seguimos em frente mais fortes. Porque essa é uma declaração tão bonita. Eu vou te dizer por quê. E eu acho que isso é algo que vale a pena notar. Você já notou que em casos de ataques racistas, como gangues de aliciamento sexual, as comunidades islamistas não fazem declarações públicas ou pedem desculpas. Aqui, tudo foi esclarecido muito rapidamente. Não agimos assim, não respeitamos e não concordamos com isso de forma alguma. Esse não é o nosso jeito de fazer as coisas. E isso é algo que eu acho que muitas pessoas gostariam de ouvir do terrorismo islamista. Aqui, em vez de gritarem ódio às comunidades Sikh, dizem apenas que Henry foi maltratado pela polícia. Precisamos lidar com isso. Perceba como não surgiu um grande movimento anti-Sikh por causa disso. O motivo é que as pessoas entendem que esse ato de terror não tem nada a ver com os Sikhs. Esse homem era apenas uma pessoa problemática. Se fosse com os islamistas, as pessoas sentiriam o mesmo. É um caso isolado que não representa todo o movimento islamista. Veja como o movimento Sikh logo se manifestou dizendo que isso não estava certo. E veja como o movimento islamista não fez isso rapidamente. E essa é a diferença, porque as pessoas entendem que está tudo bem. Podemos nos integrar com outras religiões. Podemos ter diferentes tipos de pessoas em nossas sociedades. Isso é normal. Isso é maravilhoso. O povo inglês não é inerentemente contra isso. A diferença é quando essas pessoas se tornam terroristas ativas e apoiam essa mentalidade. Distinção muito importante aqui. Agora, quem acompanha a história não está irritado com a comunidade Sikh, mas questiona por que eles podem andar com facas. Elas estão furiosas com a polícia porque o comportamento da polícia aqui foi absolutamente revoltante. Vamos ver. Keir Starmer é chamado de 2 Keir por um motivo claro. Sua hipocrisia aparece de novo. Ao compararmos as reações dele a Henry Nowak e a George Floyd, fica evidente o uso de 2 pesos e 2 medidas. Porque com Henry Nowak ele nem citou o nome, mas só pela reação a George Floyd já vemos que seus padrões são bem diferentes. Can I start by expressing shock and anger at the death of George Floyd? Por que ele ficou feliz em falar sobre George Floyd? Porque era uma história do exterior que lhe rendia pontos com os negros na Inglaterra. Henry Nowak, no entanto, apenas expõe a catástrofe completa e total que seu país está enfrentando por causa dele. E por isso, ele não vai responder a isso. Isso é interessante, pois a mídia está suprimindo a história, que não aparece em lugar algum. Mesmo quando você procura, deveria ser a principal notícia quando policiais deixam um jovem de 18 anos morrer. Vamos ver esse vídeo. Oi, só quero te fazer 2 perguntas. Você reconhece esse rapaz? Esse é George Floyd. Sim, isso mesmo. E você conhece a história dele? Ele foi morto por um policial nos Estados Unidos, gerando indignação. As pessoas participaram de distúrbios, saquearam e foram às ruas, milhares delas. Sim. E agora, você conhece esse cara?
Eu não sei quem é. Quem é? Pronto, esse é o Henry Novak, que acabou de ser brutalmente morto por um homem indiano. E o policial o acusou de racismo e achou que ele era agressivo ou algo assim. E ele morreu sob custódia policial em vez de ser protegido. Eu não sabia disso. Isso é horrível. É uma história absolutamente horrível e não recebe nenhuma atenção da mídia. Claro, não recebe nenhuma atenção da mídia porque não se alinha com o que a mídia quer divulgar. Que, na verdade, os brancos é que são o problema. Infelizmente para eles, essa não é a história. Agora que você sabe quem é Henry, vá, homenageie e lembre-se dele. Mais importante, faça algo a respeito. Exija das pessoas que saibam que essa história existe e exija da sua polícia que realmente cuide de todos os cidadãos que vivem em suas áreas, e não apenas das pessoas que podem render a eles uma boa imagem por não serem racistas. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.